Beleza. Então, pessoal, boa tarde, oficialmente, aqui, pra galera que apareceu, pra galera que vai ver depois também. Eu espero que... Olha só, agora começou a gravar? Caramba. Bem, galera, a aula de hoje eu vou dar uma revisada de ordenação com vocês, como a gente estava prevendo o cronograma. E eu espero que isso ajude vocês, que eu sei que vocês têm prova semana que vem de boa parte desse tema. E eu espero que minha apresentação carregue. Ah, carregou. Beleza. Então hoje eu vou falar das partes de ordenação que vocês viram e que a gente não revisou aqui ainda, que é o Quicksort e o Heapsort. Até porque da última vez que eu falei de ordenação e tal, eu acabei falando de coisas que o Moacir ainda ia falar de vocês, né, como limite inferior, superior e tal. E aí eu aproveito, se vocês tiverem dúvida nessas coisas e quiserem que eu converse alguma coisa com vocês, eu posso tentar lembrar de cabeça dessas partes, o que não é muito trivial, mas eu posso falar para vocês. Eu preparei aqui hoje para vocês o Quicksort e o Heapsort, né? E eu quero falar de algumas variações também com vocês deles. E eu provavelmente vou falar assim de leve do TeamSort, que é outro que a galera usa muito hoje em dia. Eu não cheguei a preparar as coisas e tal. Eu tenho um código só que em C Sharp, dele que eu usei no meu doutorado. Mas eu acho que é legal citar, pelo menos para vocês saberem e tal. Eu posso tentar depois preparar um código para vocês e mandar e tal, porque ele dá um pouco mais de trabalho que é um insertion sort junto com merge sort. Não tão trabalhoso assim, mas basicamente é isso que eu vou falar hoje com vocês, né? Então, hoje a gente vai ver alguns dos mais rápidos deles, como vocês já provavelmente sabem, só que eles são um pouquinho mais complexos. Não tanto, o Heapsort é até de boa de implementar, principalmente. O Quicksort também não é tão complexo assim. Mas primeiro, o Quicksort, que ele é considerado assim o algoritmo de ordenação, né? A implementação padrão de quase todo sorting que tem em Python, Java, essas coisas, é Quicksort, né? Ele é baseado na ordenação por divisão e conquista, como o Merge Sort, por exemplo. Né? Como a gente viu, a divisão e conquista para ordenação é muito boa, é muito rápida, exatamente porque a gente muda a estrutura para como se fosse uma árvore, então sempre vira n log n, né? Nos melhores casos, pelo menos. E a diferença dele para o Merge Sort padrão é que o Merge Sort a gente sempre quebrava no meio, né? O nosso vetor. No caso do Quicksort, a gente não quebra no meio. A gente quebra num pivô, né, que a gente chama, que é um ponto aí que a gente escolhe. E o grande truque do Quicksort está exatamente na separação desse pivô e na escolha do pivô, principalmente. Né? Então a gente vai pegar aquele pivô, a gente vai fazer algumas trocas iniciais no vetor para que tudo que esteja à esquerda do pivô seja menor que ele, tudo que esteja à direita do pivô seja maior que ele. E aí tem algumas diferenças de algoritmo para algoritmo, né? E o que a gente vai fazer é para cada metade daquele pivô, a gente vai chamar a função de novo recursivamente em cima dela, né? E aí ordenar quando chegar no fundo e depois voltar e construir tudo de volta, né? Então, o Quicksort basicamente funciona assim, ele escolhe um pivô e aí ele vai ordenando as coisas. A implementação mais inicial dele do Quicksort era pegar um pivô na ponta direita ou na ponta esquerda, então por isso que ele começa por aqui, e ele vai fazendo o pivô, pegando sempre o maior e ordenando, calculando o pivô, fazendo por cada parte, né? Então, tem a animaçãozinha da Wikipedia, que eu tô colocando em todos, só para ficar bonitinho. Mas como que isso funciona, né? A gente tem esse daqui é o jeito mais burrinho, né, o mais inicial de fazer o Quicksort, que é, o pivô é o cara mais à direita. Então ele seleciona o pivô aqui, e o que ele vai fazer é garantir que o pivô esteja, digamos assim, no meio, né, do meu algoritmo, que seja todo mundo que está à direita é maior que ele, todo mundo que está à esquerda é menor que ele, né? Ele vira meio que a mediana, né, do nosso vetor, mais ou menos, né, de certo ponto. E aí o que acontece é que tudo que está à direita dele eu chamo Quicksort de novo, tudo que está à esquerda dele eu chamo Quicksort de novo. Ele não está incluso, porque ele já está ordenado, né? Esse é o grande truque, você não chama para ele, então economia de um índice, e aí para cada vez chama. E aí, então de novo eu chamaria o Quicksort para ele, colocaria o pivô no final, reordenaria para que o pivô que eu escolhi, né, ficasse no meio, seria o índice que todo mundo da esquerda seria menor, todo mundo da direita seria maior. Chamo Quicksort de novo e depois eu junto tudo, né? Quando eu ordeno cada uma das partes, né? Lá no fundão eu ordeno,
quando não sobra mais pivô, digamos assim, eu vou juntando, né? E aí, essa abordagem do pivô em si, ela é problemática, porque quando o vetor já está ordenado, ou todo mundo tem o mesmo valor, qualquer um desses, ele vira n ao quadrado. E a gente sabe que n ao quadrado é ruim para ordenação, né? O que a gente quer evitar. O bubble sort n ao quadrado. E aí, tem alguns truques que eu vou falar para vocês de como evitar isso. Mas antes, vamos ver o algoritmo funcionando no passo a passo, com mais calma, né, para ficar bem claro. Então, eu achei esse site que tem uns GIFs bem legais. Eu deixei aqui na referência para vocês. O que a gente faz, né? Estou usando a estratégia mais básica por enquanto. O código que eu vou mostrar para vocês usa uma que é um pouquinho melhor e eu implementei a outra de mediana também para falar com vocês. Mas estou me adiantando aqui. Vamos considerar o pivô aqui na direita, né? Pode ser na esquerda também, a implantação mais simples, tanto faz. O que acontece? O Quicksort, o grande truque dele é eu seleciono o pivô, e aí eu tenho um índice na esquerda e um índice na direita, né? Que é a extrema coisa mais a direita mais a esquerda, desconsiderando o pivô, claro. E aí eu vou ficar reordenando o meu pivô, né? O meu vetor, até que o índice da direita passe do índice da esquerda. Esse é o grande truque aí do Quicksort, né? Eu vou reordenando de acordo com o meu pivô até que o índice da direita passe da esquerda, e eu sei que é para parar de reordenar, porque ele já está com tudo à direita do pivô maior e tudo à esquerda do pivô menor que o próprio pivô. Então tem o GIFzinho aqui, eu olho aqui, olha, o 15 e o 16, né? Finalmente o 15, aliás, o 15 e o 6, né, no caso, eu troco porque o 15 e o 6 aqui eu posso trocar por eles, né? Porque o meu pivô é 6, então olha e fala, beleza, o 15 tá maior que o meu pivô, então eu vou trocar pelo 6 que tá menor que o meu pivô, né? Então esse é o meu primeiro passo. Depois eu continuo e falo, olha, menos 2. Menos 2 tá tranquilo, é menor que o meu pivô. O 2 também é menor que o meu pivô. Eu olho aqui e falo, finalmente trocou os índices de lugares aqui, ó, voltando aqui, eu esperei ele voltar. Trocou o índice, então, ó, beleza, achei o ponto que o meu pivô deveria ocupar, parei e troco o meu pivô com o índice da minha direita. E agora com isso eu garanto que o meu pivô, quando eu troco ele aqui, tudo que está à esquerda dele é menor que ele, ou igual, né? E tudo que está à direita dele é maior ou igual a ele, né? Então eu garanti com isso, simples, né? Que o meu pivô agora é o ponto central do meu vetor e eu divido ele em dois e faço para cada subarray a mesma coisa. Então o pivô seria esse cara aqui, o menos 2, e aí, nesse caso, por exemplo, o pivô ele é menor que todo mundo, então eu teria que jogar basicamente o 2 para cá, o 5 e tal, e vou reordenar ele, né? Vou fazer a conquista. Então eu vou quebrar ele na metade, jogo o pivô, ordeno, particiono de novo, escolho os pivôs, ordeno, particiono de novo, e aí, como vai ser única a partição, é a posição final, né? Eu tava aqui, escolhi o pivô, joguei ele para lá, porque ele é o menor de todos, né? Então todo mundo teria que sair à direita dele, e aí depois eu escolho o novo pivô 5, jogo ele no meio, já que aí o 2 seria menor, o 6 maior, e aí depois, quando é unitário, já tá ordenado. Né? E aí é a mesma coisa para a direita. Eu escolho o 15 como pivô, como ele é o maior, todo mundo da esquerda mantém. Eu escolho o 12 como pivô, como ele é maior, o cara da esquerda se mantém. E o 10 é unitário, eu não faço nada. E pronto, meu vetor está ordenado. Né? Essa é a grande mágica do Quicksort. Até aqui, beleza, galera? Como é que vocês estão em relação ao Quicksort? Vocês entenderam? Vocês têm alguma dúvida da lógica dele? Que aí eu vou mostrar o código. Diga, galera. Eu tenho uma dúvida que, tipo, quando o professor Moacir implementou, ele usou o pivô da esquerda, Uhum. o da ponta. E, tipo, Uhum. quando o ponteirozinho da esquerda passa o ponteirozinho da direita, ele pega e troca com ele troca o pivô com o ponteirozinho que era da direita, que era o Uhum. J, Sim, certo? sim, Aí você troca com o ponteirozinho que era da esquerda. sim. Por que que, tipo, o que que causa essa diferença? É porque como eu tô começando da direita aqui, né? Quando um ponteiro passar o outro, o que vai acontecer? No caso do maior, o cara que tá mais à direita é o cara que vai estar maior que o meu, certo? Tipo, deixa eu aqui. Eu queria pausar esse GIF específico, mas eu não consigo pausar esse GIF específico. Mas vamos parar aqui, ó.
que acontece? Quando ele passa, o cara da direita é que é maior que o meu 6. Se eu trocasse com o da esquerda, seria um menor, né? Porque quando passa, o que tá dizendo é que, assim, o cara que acabou de passar, acabou de ir de um número que era menor para um maior que o meu pivô, né? E aí o cara, obviamente, que passou o inverso, ele vai estar apontando para a seção menor do que o meu pivô. No caso de vocês, como você está fazendo ao contrário, né? Tipo, vocês vão manter esse cara aqui, que é o menor. Quer ver? Quando eles passarem, o que começou à direita, ele vai estar apontando para o cara que é menor, né? É o primeiro indivíduo da metade menor do meu vetor. E o cara que acabou de passar para a direita vai estar apontando para o primeiro indivíduo da metade maior, certo? Então, como eu estou mostrando a abordagem que pega o maior, a seta que era da esquerda, né, é a que vai estar apontando para o primeiro cara que é maior. Então eu troco com ele. Se eu começar da esquerda, né, a seta que era da direita e acabou de passar a outra seta, vai estar apontando para o primeiro cara que era da metade menor. Então por isso que se eu começo da esquerda, eu troco pela seta que estava vindo da direita, e se eu começo da direita, eu troco pela seta que estava vindo da esquerda. Fez sentido? Sim. Beleza? Alguém tem mais alguma dúvida? Quer perguntar alguma outra coisa? Tranquilo? Belezinha, galera? O Kickstarter é, tipo, muito genial essa sacada, cara. É tipo, uau, a mediana funciona, nossa. Bem, galera, se vocês tiverem dúvida, podem perguntar. Opa. Eu vou mostrar o código para vocês. Eu falo do pivô primeiro, estou em dúvida. Vou mostrar o código. Mostra o código. Sim. É porque no código eu já estou usando o pivô do meio, que é uma das alternativas. O que eu fiz, galera? Eu peguei o de sempre. Vamos pegar o código da Wikipédia, vamos dar uma olhada. Tem o código do Sviane também, só que eu não pus ele em C. Só pra gente ver, tipo, o código dos outros e estudar e pensar o que poderia ser melhor ou não tal. Eu não mudei nada esse código, na verdade, estava em C++, eu só mudei a saída, então. Mas é o original da Wikipedia, né? A única coisa que eu mudei é que estava escrito begin aqui, tinha tipo pivô sem o T e tal, e tava português, English, né? Eu só dei uma arrumada nisso porque tava me dando toque. Mas tá. Eu tenho aqui o Quicksort, então eu tenho só o Quicksort aqui. É uma versão bem simplificada dele. Eu sei que tem gente que divide em várias partes diferentes, então é mais legal, mais modularizado, né? Já vem o meu ponto inicial aí, galera. Vocês poderiam separar o código, por exemplo, na chamada da partição e depois na chamada em si, da troca e tal, mas beleza, né? Vamos pegar o código aqui. Eu vou passar para o meu Quicksort, então, meu vetor, né? O meu ponto de início, meu ponto de fim. Acho que tá todo mundo acostumado com isso já, de ver 200 algoritmos de validação que faz a mesma coisa. Às vezes não precisa passar o começo, né? Ou depende do algoritmo. Mas que eu vou ter? Eu vou ter o I e o J, né? Que é o cara que começa pela esquerda e o cara que começa pela direita. Eu vou ter o meu pivô. E eu vou ter o meu aux, que é para fazer a troca, né? Então eu poderia ter uma função de swap também, Eu espero que vocês tenham já uma função de swap que vocês só reaproveitam aí, né? Depois de tanto algoritmo vocês têm que implementar para entregar. Facilita bastante a vida. E é o que eu vou fazer, né? O meu I vai apontar para o primeiro item e o meu J vai apontar para o final, né, do meu vetor, para o último elemento do meu vetor. Porque nesse caso eu estou começando meu pivô pela metade, tá? Uma implementação um pouquinho mais diferente, um pouquinho melhor, porque no pior caso ela funciona, no pior caso assim. O pior caso dela não vai ser mais o vetor ordenado, né? Pelo menos o vetor ordenado ela não vai chegar a ser n, ela vai chegar a ser n sobre 2, digamos assim. Não, a n ao quadrado, né? Ela vai ser tipo n log de n sobre 2, n ao quadrado sobre 2, alguma coisa assim, porque a árvore vai ser só metade da profundidade. É por aí. O que eu fiz aqui, então? O meu pivô vai ser o elemento do meio. Como eu acho elementos do meio nos algoritmos de ordenação, eu acho que vocês também estão acostumados, começo mais o fim divide por 2, né? Que aí você garante que vai estar no meio, não importa se é o começo, o fim, etc. Tal. E eu falar, beleza, meu pivô é esse valor aqui do meio, né? O que eu vou fazer? Enquanto o meu I for menor ou igual a J, né? Ou seja, o meu I não passou o J ainda, eles estão percorrendo. Eu vou olhar e falar o seguinte, olha, enquanto os valores, né, que o meu I está percorrendo forem menor que o meu valor do pivô, né, e o meu I for menor que o meu fim, eu não terminar meu vetor, porque no caso pior, pode ser que está tudo ordenado, então o meu I vai até o fim, né, tem que lembrar sempre dessa condição, eu vou avançando meu I, não tem nada aqui para trocar, né, enquanto for menor que o pivô à esquerda,
tá tudo ok, vou avançando, tá de boa. Mesma coisa pro J, só que decrementando. Então, enquanto o meu J for maior que o meu pivô, e o meu J não passar do meu começo, obviamente, não extrapolar o vetor, no caso dele tá inversamente ordenado, né? Aliás, se tiver ordenado normal, isso. O meu J vai decrementando. Estamos passando aqui, estamos passando aqui. Se o meu I chegar a ser menor ou igual ao J, né? O que eu vou chegar e fazer é que eu vou trocar o valor do meu I atual pro valor do meu J, né? Troco entre eles, somo o I e subtraio o J, né? Então, eu simplesmente vou percorrendo eles aqui. E aí o que acontece? Se eu terminar... Quando eu termino esses loops, quer dizer que eu achei dois caras que estão fora do lugar deles, né? É isso que está acontecendo. Então, enquanto tá tudo ok, eu vou passando da esquerda para a direita com o meu ponteiro da esquerda, né? Enquanto tá tudo ok na direita, eu vou passando da direita para a esquerda. Na hora que eu parei de percorrer, quer dizer que cada um dos dois achou um cara que não deveria estar no lugar. Isso se eles não se cruzaram. Por isso que eu verifico. Eles se cruzaram? Não, ainda não se cruzaram. Tá safe. Então quer dizer que realmente tem gente que tá errada, perto do meu pivô, claro. Então, se tem alguém errado, eu troco os dois de lugares e, obviamente, eu mudo os dois ponteiros de lugar, porque eu já garanti que os dois caras que estavam apontando são no lugar certo. Então, pá, mudo o índice dos dois. Aí eu vejo, né, claro, olha, eles já se cruzaram? Não, continua a operação. E vai, né, eu vou ordenando. O que eu tô fazendo é a parte da preparação do meu vetor para o meu pivô estar no meio dos dois, né, então todo mundo mais para direita do meu pivô, quando eu terminar esse laço, vai ser maior que ele, todo mundo que tiver à esquerda vai ser menor. Beleza essa parte? Tá ok, galera? Você tem uma função que você pode passar com parâmetros, mas tem que configurar uma função automática. Acho que o vetor então, até onde eu sei, o que eu li da literatura, o melhor jeito de selecionar o pivô é pela mediana. Eu não sei se alguém descobriu nos últimos, sei lá, 10 anos, 5 anos. Diga, Gabriel. O professor Macir, ele pegou, ele seleciona um do meio, só que aí para ele não mudar, ele passa aquele que ele selecionou no meio para primeira posição. Tá, sim, tem essa implementação padrão também, dá pra fazer. É que como eu peguei a função pronta, se eu fizesse isso, eu teria que mudar muita coisa, eu queria deixar como tá. É que assim, galera, tem muito jeito. Eu ia mostrar pra vocês isso também, mas já que vocês comentaram, eu vou tá aqui. Deixa eu ver. Cadê? Eu tô pegando o Wikipedia só porque é mais fácil de apontar pra vocês. Cadê? Partização, otimização. Repeat statements. Aqui, do pivô, né? Calma aí, galera. Eu só vou responder uma por uma e eu vou pegar todas as perguntas, né? Então, vocês podem fazer isso. O de jogar pro canto da esquerda é uma das implementações que dá para usar. Se eu não me engano, é a partição de horror que ele faz. Tá. O do horror. Isso. E o do horror, se eu não me engano, foi o que o Monster mostrou para vocês. Porque ele faz um pouquinho menos de partição e tal, né? Ele começa no fim, move para um deles até que ele detecta uma inversão, né? E aí ele garante a ordenação deles, tá? E aí tem o Lomuto o padrão de usar na esquerda e direita, né? E aí vocês podem, o do que o Monster mostrou, eu não sei, é o da mediana que troca, é isso? Ou que ele só pegou e jogou pro final? Ele pega A mediana. Ele pega no meio e coloca no começo para tipo, ele não precisar fazer um código diferente daquele que ele tinha feito. Tipo, sim. Ele fez um código usando o pivô no começo. Aí para pegar um pivô diferente, ele pega num lugar diferente e põe no começo de novo. Ele faz basicamente isso daqui, que é
é da média de 3, só que usando a partição básica do Lomuto, quer ver? Esse daqui. Lomuto é a aproximação da esquerda para começa ou na esquerda ou na direita, que é o primeiro pivô, basicamente, que a galera pegou. Aí tem a do Sedgwick. O Sedgwick é o cara que falou, não, se eu pegar a mediana do primeiro, o último e o do meio, é o melhor jeito que a gente poderia conseguir um pivô pensando em um pivô só, né? Porque basicamente o que eu quero é que o pivô seja mediano, só que eu não tenho como saber. Então, pelo menos se eu pegar o começo, o meio e o fim e fizer a mediana deles, eu tenho uma aproximação boa bastante, né? Então, o jeito mais fácil de fazer a mediana, se você tiver já o algoritmo que funciona no fim ou no começo, é simplesmente trocar, né, os números até que o número do meio joga para fundo. Então ele faz, né, ele pega o ponto do meio, ele fala, se o ponto do meio for menor que o menor número, eu jogo, eu troco eles. Aí depois eu olho, se o número maior for menor que o menor, eu troco ele de novo. Porque o que eu tô fazendo é que eu tô garantindo agora que o meu menor é o menor, com essas duas trocas, né? Porque se o meio era menor que o menor, então eu jogo o do meio pro menor, e se o maior era menor que o menor, eu jogo o maior pro lugar do menor, né? E aí com isso também, na última troca, eu vou ver o meio e o maior, que eu sei que eles agora já são maiores, pelo menos, que o meu menor, né? Que eu acabei de trocar o meu menor por qualquer um deles que fosse maior que eles, né? E aí eu vejo e falo, beleza, se o meu do meio for maior que o maior, eu troco e jogo. Se o do meio for menor que o maior, né? Eu jogo o meu do meio pro maior. Então, com isso, o que eu faço, basicamente, eu falo, tipo, beleza, agora o cara que tava no meio acabou sendo jogado lá pra frente, né? Porque eu tô fazendo menor e não maior. Então, pensa no meu vetor, né? O menor de todos vai ficar na menor posição, mas se o meu do meio for menor que o meu maior, eu tô jogando ele pro fim, certo? E se o meu maior, na verdade, fosse o maior e o do meio... Aliás, e se o meu do meio fosse já o do meio, eu não trocaria, né? Então é meio confuso, porque a gente tá acostumado a fazer isso, só que, tipo, usar o maior aqui no lugar, né? Tipo, se o meio for maior que o maior, então eu jogo ele maior. Mas não, na verdade, eu quero realmente que o meu do meio vá por maior se ele for menor que o maior, né? Então, provavelmente foi isso que o Moacir fez com vocês. Essa parte do pseudocódigo do Sedgwick. Cara, por algum motivo eu ia chamar de Segway. Aí a galera ia andar no Quicksort, mas... fez sentido? Provavelmente foi isso que o Moacir fez com vocês, eu acho. Jogar no final, porque você aproveita o mesmo algoritmo, a única coisa é que você jogou o pivô para lá, porque, né? Se eu jogar o meu valor da mediana pro ponto mais extremo, ele ainda vai ser o pivô e eu ainda vou fazer todas as trocas até chegar no ponto que ele deveria estar e só coloco ele lá. Né? Eu ainda estou usando a mediana, só que eu estou reaproveitando o mesmo algoritmo que está usando as pontas. Fez sentido isso, galera? Era isso, eu acho. Vocês estavam querendo perguntar dessa parte? Sim? Não? Acho que sim. Tá de boa, de boa. Beleza. Selecionar o pivô também. Tá. Sobre a pergunta do Giovanni, eu acho que foi isso que o Moacir selecionou, né? E o melhor índice não tem como saber, porque tipo, o ideal seria o ponto da mediana. E para fazer isso, você teria que passar pelo vetor inteiro para selecionar a mediana, e tipo, isso é custoso pra caramba, né? Então não faria sentido, porque ele acabaria virando uma verificação n para o vetor inteiro, para depois fazer a ordenação n log n, viraria n quadrado, né? Por isso que você quer evitar, certo? Porque imagina, você teria que fazer todas as operações do vetor seria n, e multiplicar por n log n, que seria, né, aliás, para cada um deles você teria que fazer isso, então viraria n vezes n log n, que viraria n ao quadrado log n no total, certo? Fez sentido? Tipo, se vai custar n para fazer a mediana cada um, e aí cada parte, então viraria n log n, vezes essa n vezes que eu teria que fazer de novo a mediana para cada partição, né? Seria aproximadamente isso. Provavelmente seria um pouco menor e tal, mas eu tô fazendo uma aproximação grosseira só para falar que ficaria quadrático. Quase quadrático, pelo menos. Então, eu vou mostrar para vocês uma estratégia. Eu já tinha separado essa página da Wikipedia, porque ela fala já de quase todas, que o Viviane também falou algumas e tal. Mas assim, essa da mediana é uma das melhores que a gente faz com um pivô só, né? Então, os caras fizeram estudo e tal, e aí que tipo...
aqui ele fala até, né? O número de comparação para sortear os N elementos com um pivô aleatório, por exemplo, é 1.386 n log n, né? E aí, com a mediana de 3 vira para 1.188 n log n a média, sendo que a média, usando o pior caso, acho que é 1.8, se não me engano. Eu tinha lido em algum lugar, agora não sei se foi no livro do Ziviani, ou se foi aqui no Wikipedia, eu devia ter anotado esse número em algum lugar. Droga. Mas se eu não me engano, o caso médio, tipo, considerando o pior caso da esquerda e da direita, é 1.8 n log de n, e aí desce para 1.2 aqui que a gente tinha visto. Cadê? Aqui. Aqui, escolha o pivô. Desce para 1.18 usando a mediana, né? Então, tipo, tem umas diferenças assim. Eu acho que é 1.8, galera. Eu vou ficar devendo o número exato usando o pivô da esquerda e direita e tal. Mas assim, pensa que usando 1 bilhão de números isso dá uma diferençazinha razoável. Eu acho que... Eu tô tentando olhar no Ziviani aqui, mas eu não vou lembrar onde tá. Aqui eu não vou ficar enrolando vocês. Mas existem outras escolhas de pivô, tá? Deixa eu só ver a pergunta do João agora. Então, fazer um algoritmo fazendo o pivô do meio ou um algoritmo trocando o elemento do meio com o elemento do fim e usar o algoritmo pivô no fim? Então, a diferença é quase nenhuma, João. Assim, porque como eu falei, a diferença vai estar, eu já fiz o código para o pivô no meio, que nem esse aqui, vai funcionar. Agora, se eu fizer considerando o pivô na direita, a única diferença que eu faria aqui é que depois que eu trocasse, né, tipo, eu faria as trocas e depois eu trocaria o pivô em si com o cara que ficou no meio. Usando o do meio, vocês percebam que eu não troquei o pivô, né? A troca, naturalmente, já deixaria o cara no meio, né? Tipo, depois de fazer as trocas. Porque eu estava considerando o valor do meio. Se eu considerasse o valor da ponta, eu faria todas essas trocas, e aí, quando ultrapassasse, eu pegaria, que nem o Moacir fez com vocês, né? No caso, a seta que passou para a esquerda, e trocaria com o cara da esquerda. E no caso da direita, eu trocaria com o cara da direita, né? Provavelmente você ia ganhar em 1 ou 2 operações comparando um com o outro. Se eu não me engano, esse caso aqui, considerando o do meio diretamente, você ganha tipo uma operação. Que você não precisa fazer a troca no final. Mas assim, eu não tenho nem certeza disso. Precisaria analisar caso a caso, mas seria uma coisa bem pouca a diferença, tá? Mas assim, é mais questão de implementação. Como geralmente, didaticamente falando, a galera geralmente mostra o caso do Lomuto, primeiro, que é o da direita ou da esquerda, quando você vai fazer, por exemplo, da mediana, fica mais fácil reaproveitar o código. Então você reaproveita o que você já tem, né? Como esse caso da Wikipedia já tinha o do meio, tipo, eu aproveitei para mostrar para vocês, né? Como eu falei, eu tô querendo mostrar código dos outros para vocês ficarem craque em ler código dos outros e aprendendo a entender o algoritmo dos outros. Esse aqui tá bonitinho, finalmente, perto do que a gente tinha visto da outra aula, né? Léo, diga. Essa diferença entre você pegar o pivô no meio, que tipo, quando você pega na ponta, você ainda tem que fazer a troca do pivô. Mas por que aí você não tem que fazer essa troca? É porque como eu tô pegando só o valor dele, né, tipo, eu quero saber, tipo, se o valor tá menor ou igual ao pivô. Então, todas as vezes que eu for trocando, né, na hora que eles passarem, eu garanti que trocou tudo, porque eu não tô excluindo da ponta, né? Quando você pega o da ponta direita, por exemplo, né, o algoritmo básico, ele não troca aquele cara, ele começa um antes daquele cara, né? Aquele end-1, o end é o tamanho e não a última posição. Isso, o end é o tamanho bruto, por isso. Tipo, esse daqui é um vetor de, por exemplo, se for um vetor tamanho 10, ele vai ser o 9 em si. Então eu já tô trocando ele nos outros, né? Então com isso, eu não preciso trocar ele no final, mas eu já troquei ele. Então assim, provavelmente vai dar exatamente o mesmo número de operação, galera. Bem provavelmente. Vai dar, tipo, o mesmo número de trocas e talvez tenha uma comparação a mais ou a menos em algum dos casos, tá? Isso. Como ele já tá no meio, eu não troco. Tipo, ele já vai estar no meio, né? Porque eu já quero ele no meio, eu já tô usando. Mas assim, esse caso ele fica um pouco melhor no caso do algoritmo ordenado, mas assim, sempre tem um pior caso que ele vai dar n ao quadrado, né, galera? Em algum momento isso vai dar n ao quadrado e vai ferrar a vida. Então, a consideração básica do quicksort, provavelmente o Moster falou com você já, mas
Se eu tenho uma aplicação que eu não tenho problema de, às vezes, a busca ser ruim, geralmente eu uso o Quicksort de boa. Agora, sei lá, se eu tenho um sistema crítico, sei lá, eu tô fazendo sorting de alguma coisa de dado de um avião, e eu não posso esperar ele dar n ao quadrado no pior caso, mesmo que eu tenha vantagem na maioria dos casos, eu não uso o Quicksort. Sabe, se uma vez que ele retornar errado faz o avião cair, eu não vou usar o Quicksort pro meu avião, né? Agora, eu tô usando uma busca do Google e às vezes demora um pouco. Beleza, uso o Quicksort. Um usuário em 1 bilhão de usuários vai ter problema de demorar 10 segundos a busca em vez de meio segundo. Que pena, né? Uso o Bogo. Claro, gente, se vocês um dia programar um avião, vocês usam o Bogo Sort. Óbvio. Não, por favor, não façam isso. Senão vamos processar aqui daqui a pouco. Imagina pegar essa gravação e falar que eu tô falando pros caras usar Bogo Sort no avião. Mas, assim, o Quicksort, de caso geral, ele é muito bom. Mas se vocês tiverem uma aplicação crítica, qualquer coisa que não pode demorar a ordenação, não é legal usar ele. E aí vocês podem usar, por exemplo, o Hipsort, que eu vou falar daqui a pouquinho. Mas do algoritmo em si, né? Depois que eu terminar a minha ordenação, se o meu J ainda for maior que o meu começo, se eu não terminei tudo, e se o meu I ainda for menor que o meu fim, eu chamo ele de novo para as novas metades, né? O começo, o J mais 1, e o I e o fim, né? O meu I atual é meu fim, tá? Beleza? Então, esse seria o meu Quicksort. E eu fiz aqui, pegando a mediana, que é o algoritmo básico, né? Olha, eu pego o valor do meu índice do meio, eu pego os valores do meu vetor, e aí eu joguei no meio, tá? O valor da mediana, só para ficar de boa. Eu poderia simplesmente, em vez de falar, pivô é isso, eu posso simplesmente pegar, e antes de falar que o meu pivô é o valor do meio, eu posso chamar aqui o meu... Mas Pega o meu pivô do meio. Esse pivô é o índice ou o valor? Eu vou retornar o valor Ah. só para eu poder manter essa linha de código. Na verdade, eu fiz a mesma gambiarra, basicamente como assim, só que eu fiz isso aqui, ó. Eu pego o valor do meu pivô e eu jogo no meio. E aí, assim, eu garanto que o valor que ele vai pegar é a minha mediana, para não mudar o código. Tipo, a minha função basicamente vai pegar e fazer o quê, galera? Eu vou pegar o índice de cada um deles e eu simplesmente vou trocar eu vou pegar o valor do meu pivô, né, baseado em qual deles é o valor da minha mediana, se é o meu começo, o meu meio ou o meu fim, tá? E eu simplesmente pego esse valor e eu jogo... Aliás, eu preciso trocar. Eu tô fazendo besteira aqui. Eu só vou fazer o seguinte, na verdade. Eu só preciso fazer isso, já que eu não tô trocando eles dentro, é verdade. Eu simplesmente retorno o valor, em vez de ser o meu valor do meio, eu retorno a minha mediana, e aí quando ele ordenar o meu pivô, né, ele já deveria ter ordenado pensando nesse cara aqui. Eu acho que funciona, galera. Eu, na verdade, não testei com muitos casos, eu testei só com o caso base e funcionou. Então eu preciso testar mais casos, se isso funciona. Antes de eu mandar para vocês, eu vou testar certinho. Mas a ideia é que eu vou retornar o meu pivô sendo a mediana, e aí ele deveria funcionar, né? Eu só estou mudando que em vez de eu pegar o número do meio como pivô, eu vou pegar a minha mediana como meu pivô, né? Eu estou mudando o valor do meu pivô e ele está reordenando, né? Aqui é só aquele bando de comparação. O segredo aqui que eu fiz, galera, eu peguei o índice do meio, opa, é um mais aqui, perdão. Eu pego o índice do meio e para eu não ter que ficar acessando o vetor inteiro, eu simplesmente salvo o valor numa variável, né? Mas assim, eu poderia, por exemplo, fazer a troca entre eles e já garantir que o menor valor é o menor, o maior valor é o maior e o valor do meio é a mediana. Eu até economizaria a troca, provavelmente, fazendo isso, né? Em vez de eu só pegar o valor e realmente fazer a troca deles. Posso fazer, eu realmente não sei, tipo, quanto ganharia, perderia, fazer ou não, precisaria fazer as continhas aqui, tá? Mas assim, a única coisa que eu fiz é só falar assim, beleza, o meu pivô é o valor que tá no meio deles. É isso, eu retorno o pivô e falo, beleza, agora você é o pivô, tá? É um dos jeitos de fazer a abordagem do pivô. É um dos melhores, assim, considerando um pivô só. Tranquilo, galera? Léo, só uma coisa ali no seu código, é que, tipo, acho que ali é melhor você fazer o J no Quicksort. Aqui. Fazer o J maior que o Begin antes da comparação. J maior que o Begin... Ali no while.
Aqui? no outro while. Nesse while? Ah, O sim. É verdade, né? Ó, o cara fez um rolê bem complicado, porque ele vai acessar valor indevido. É verdade. É um bom ponto. Muito bom. Por isso que eu gosto de pegar os códigos prontos da Wikipedia, pra gente poder ver os é, erros dele. tipo, o cara, ele usa a comparação, mas, tipo, ele usa depois do erro É, então, acontecer. depois que eu já acessei o valor, muito bom. Muito bom, não, é sensacional, galera. Por isso que eu falo, é bom a gente ver o código dos outros da internet, galera, porque a galera faz umas besteiras que você olha e fala, ué, por quê? Muito bom, olha só. Muito bem lembrado, Gabriel. Mas ó, lembra assim, galera, se vocês forem fazer comparação do fim do ponteiro, vocês fazem antes, porque quando isso dá falso, o end não termina, tá? É sempre bom lembrar de fazer isso, porque senão ele vai comparar o valor que não podia. Vai fazer acesso indevido, vai explodir o código, olha só. Mas boa, boa, Gabriel. Eu não tinha percebido isso, Levi. É, então. É, a gente sempre usa essas coisinhas e não percebe. Acontece. Mas beleza, galera. Essa ideia do Quicksort, eu vou falar dos pivô rapidinho. Mas. Então, eu falei de você já. Ah, solução. Tem outra solução que é o pivô aleatório. Ela também funciona relativamente bem, que eu mostrei para vocês. A da mediana, em teoria, é bem legal, principalmente para quando eu vou ter a partição muito grande, né, nas casas mais de cima do Quicksort, ele é bem usado, a mediana. Existem outras otimizações. Antes de eu falar do Hipsort, eu vou falar delas com vocês, só para. Já que a gente está falando várias otimizações e tal. Existem algumas otimizações interessantes aqui. Então temos, por exemplo, primeiro você faz recorrência na menor parte da partição e depois você faz na da maior, né? Tem alguns caras que falam isso, que ajuda. E aí fala, por exemplo, quando você está com menos de 10 elementos, né, ou menos de 100 elementos, você muda um algoritmo para outro, como insertion sort, porque você faz menos swap, e aí isso otimiza, inclusive, basicamente seu team sort, que eu vou mostrar para vocês depois, só de curiosidade, eu não vou programar com vocês, mas não é muito difícil, não. Mas assim, você pode fazer isso com o Quicksort. Então, por exemplo, eu estou fazendo Quicksort, mas minha partição agora deu menor que 10, eu não vou mais usar o Quicksort. Eu vou chamar agora um Insertion Sort. Vocês podem fazer isso. O Team Sort faz isso, só que em vez do Quicksort, ele usa o Merge Sort. Né? Eu vou mostrar para vocês depois. E aí tem uma outra variação que é por Ns e tal. Dá para fazer. Dá para você paralelizar, né, o Quicksort até certo ponto. E tem um que é... Cadê? Tem essas variantes, por exemplo, de usar múltiplos pivôs. Eu não sei se vocês viram na teoria ou não. Tipo, não é muito usual falar ela, mas dá para você, por exemplo, não ter um pivô só, você ter 3 pivôs, 2 pivôs, e aí vocês fazerem olha só, quicksort de 3 vias. Ah, eu sei que vocês adoraram fazer o merge sort de 3 vias. Dá para você fazer quicksort também de 3, 4, 5 vias, né? Existem um certo debate, pelo que eu vi, da galera falar se funciona ou não, mas basicamente alguns caras dizem que se você usar mais de um pivô, ele fica mais rápido, porque você quebraria, então em vez de duas partições, você quebra em 3 partições com 2 pivôs, e aí você faz quicksort em cada partição. Falaram até que quanto mais pivôs, melhora. Alguns estudos, tem os papers, depois se vocês quiserem até ler, tem aqui, ó, multipivô quicksort e tal, mas isso é tudo experimento com computação, né? E aí eles mostraram pelos experimentos dele que quanto mais vezes você testa, mais difícil é a melhora, né? Então eles falaram, com 3, 4 pivôs fica melhor, mas começa a ficar menor a melhoria, né? Eles acharam até 20%, né, de melhora com 2 pivôs, né, com número variável de pivô, pode até ser melhor para números maiores. Mas aí veio o grande problema do Quicksort, que provavelmente vocês já viram com o Moacir, mas é que é muito difícil de saber o caso médio. Né? A galera até hoje não tem um consenso exato de qual é o caso médio do Quicksort. Tiveram alguns estudos e a galera tem que usar um monte de probabilidade, um monte de estatística em cima, porque depende da distribuição natural dos números, nos casos reais, qual que é a distribuição provável
que eu vou ter, qual vai ser a normalização, etc, tal. Então, assim, tudo isso que os caras fizeram foi realmente testar em máquina, porque imagina usando múltiplo pivô, você tentar calcular o caso médio do quicksort, se com uma árvore binária já é difícil pra caramba, né? Então, assim, tem essas variações, galera. Só queria que vocês soubessem, já que a gente tá aqui pra fazer coisas extras em Lab CC2, né? E, inclusive, tem como você usar quicksort para arquivo, né? Que tem os... A gente fala de ordenação interna em CC2, mas tem como você fazer a ordenação considerando arquivos, né? Sei lá, eu tô ordenando coisa que é muito maior que a minha RAM, sei lá, 1 tera de arquivo, eu tô ordenando, né? Não vai caber na minha RAM, o que eu faço? Eu vou acessar blocos de arquivo e ordenar por blocos, e aí fazer divisão e conquista, digamos assim, nesses blocos, né? Tem toda uma estratégia bem mais difícil, bem mais complexo. Eu não vou entrar nos detalhes aqui com vocês, até porque eu não tenho capacidade de falar disso de cabeça, porque eu nunca implementei, né? Mas a ideia básica é que você vai dividindo e fazendo a quebra do arquivo, né? Até onde cabe na sua cache, e depois você reordena as partes que você quebrou por pedaço, desde que caiba tudo na sua RAM, né? Na cache, na RAM. Tá? Aí tem o Radix, que a gente vai ver o Radix no fim do semestre. Eu acho que o Moacir também vai passar o Radix. Próximo trabalho. Tem outras variações aqui, mas não vou chegar a falar. Beleza de quicksort, galera. Eu vou falar de heap aqui. Eu não quero demorar muito no heap também não, mas tranquilo aqui, alguma coisa dessas. De boa? Então, eu vou falar aqui do... Opa, calma. O slide tá aqui. Heap sort, galera. Heap sort é uma coisa linda, porque o desempenho dele sempre é n log de n. E aí, só que ele também não é estável, ou seja, toda vez que você ordenar, ele vai zoar, né? Ele vai, se tiver números repetidos, ele não garante que eles vão estar no mesmo lugar, etc. Por isso que ele não é estável. A premissa dele é, tipo, algo que vocês conhecem bem, né? Ele só usa um truquezinho ali, mágico ali, mas assim, ele ordena uma árvore binária. Só que em vez da gente ordenar a árvore mesmo, como, sei lá, a gente faz um merge sort, né? Que a gente basicamente usa uma árvore, a gente faz uma mágica que a gente representa a árvore com um vetor, e é muito genial essa sacada, né? Eu vou mostrar esse vídeo aqui, que resume bastante já o rolê. Tem um sonzinho legal, mas eu vou mutar porque vocês não estão ouvindo, né? E a gente constrói uma heap. Grande Geeks for Geeks, galera, é uma maravilha. Eu sempre pego as coisas de lá porque já tá pronto. Pra que eu vou refazer a animação se eu posso só dar crédito pros caras que fizeram um trabalho bom, né? Você faz uma heap, que a heap basicamente é o seguinte, né? Olha só que legal. Eu vou... Vai, YouTube, me deixa aqui de boa. Olha só que genial, galera. Vocês provavelmente já sabem disso, mas olha que genial. Se eu pegar o meu vetor, e para cada índice do vetor, eu considerar que ele é um nó numa árvore, eu posso dizer que o índice vezes 2, menos 1, caso começando do zero, né? E o índice vezes 2... tirando o caso do zero, de novo, né? Se eu começar com... Aliás, se eu pegar o índice mais 1 vezes 2 e o índice mais 1 vezes 2 mais 1, pronto, agora fica mais claro, né? Eles vão ser os filhos dentro de uma árvore. Então, eu pego o índice 0. Se eu pegar 0 mais 1 vezes 2 menos 1, eu tenho 1, certo? 0 mais 1 vezes 2 dá 2, menos 1 dá 1. Se eu pegar 0 mais... Isso, 2i mais 1 e 2i mais 2. É que se eu começo no 0, o 2i dá 0 e... é 2i mais 1 e 2i mais 2. Isso, tá certo. Boa, obrigado, Gabriel. Também funciona assim. Menos trabalho. Se eu pegar 2i mais 1, 2i mais 2. É porque a galera geralmente usa a fórmula partindo do índice 1. E tipo, beleza, eu sei que computeiro é uma pessoa doente por começar o índice no 0, mas o índice 1 é tão chato as formas. Se eu pegar 2i mais 1 e pegar aqui é 2 vezes 0 mais 1 dá 1. E 2 vezes 0 dá 0. Mais 2 dá 2. Esses caras são os filhos da árvore, né? Esses são os filhos dele. Se eu fizer isso pro 1 também, vai dando a mesma coisa, galera. Olha só. 2 vezes 1, 2. Mais 1, 3. 2 vezes 1, 2. Mais 2, 4. Uau! Eu tenho os filhos dele numa árvore. Num vetor. Sem precisar criar uma árvore. E agora que vocês estão vendo árvore, vocês sabem o trabalho que dá criar uma árvore. Uau! Tipo, genial. Então, com isso, galera, eu posso construir uma árvore, na verdade, tipo, eu posso ter um vetor que representa uma árvore. E, se vocês lembrarem do merge sort, né, se eu falar que sempre os caras que estão à esquerda são menor que o meu nó raiz, e os caras que estão à direita são maior que o meu nó raiz,
eu tenho uma ordenação super legal de usar, né? Eu consigo fazer essa minha ordenação em N log de N, olha só. Então, o heap sort base disso, né? A gente cria essa estrutura que a gente chama de heap, né? Esse vetor que representa uma árvore, a gente chama de heap. A max heap, né? O pai é sempre maior ou igual que os filhos, né? Na ideia da max heap. Pode ser por min heap também, que aí o pai é sempre menor ou igual dos filhos, tanto faz, né? As duas implementações funcionam, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Né? Eu crio uma max heap, então eu chego e falo, olha, o 10 é maior que os filhos? Beleza. Agora eu olho o 4. Opa, o 4 não é maior. Então eu troco aí o 4 pelo 10, né? E aí eu tenho que fazer isso de novo pro 5. Então eu falo, olha, o 5 é maior que o 4, então agora o 4 vai lá para baixo. E aí eu reordenei o meu vetor para ele funcionar. Perceba que o vetor em si não precisa estar ordenado, tá? O importante é que a árvore esteja com a ideia que o pai sempre é maior que os filhos, ou igual os filhos, tá? Opa, não. Isso daí é máximo ficar ruim para vocês. Aí eu pego para remover um nó, por exemplo, né? Se eu quero remover um nó tal, eu jogo para lá. Eu removi esse daqui, no caso, né? Eu jogo no fim, sei lá, eu removi ele. Aí para criar max heap, de novo, eu troco os caras pro maior ficar em cima de todos. Troquei aqui no meu vetor. Remover outro nó, por exemplo, eu removo aqui o meu maior nó, jogo para baixo, né? E aí eu de novo ordeno minha heap por um pai ficar maior que todos. Tiro o meu maior nó de novo, jogo ele lá pro fundo, né? E aí agora eu tenho 3 e 1. Meu pai é maior que meus filhos. Beleza, removo o nó pai e vem para cá, né? E aí, depois de fazer isso, meu vetor está ordenado. Uau! Magia negra. E a gente tem isso, né? A ideia é essa, então, tipo, você tem a heap, só pra... Aqui. Mágica. A gente tem a heap, né? A gente cria essa estrutura de árvore e aí o que a gente fala? Olha, eu terminei de construir minha heap, beleza. Eu sei que o meu nó que tá em primeiro, né, meu índice maior, ele é o meu maior valor. O que eu faço? Eu tiro ele da minha heap substituindo ele pelo último número, né? Eu jogo ele no lugar do meu último número atual, né, do que tá agora. E aí, eu reordeno a minha heap, eu crio uma max heap de novo, e aí eu sei que quem tiver no índice 0 vai ser o maior número, e aí de novo eu jogo ele pro próximo final, né? Eu tenho que manter o contador de quem tá no fim, do tamanho da minha heap atual, poderia ser, né? O valor, abstratamente são as mesmas coisas. E eu sei que conforme eu vou trocando, né? Removendo o meu nó raiz, eu vou ordenando o meu vetor, né? Desde que eu jogue ele lá no fim e lembrar de diminuir o tamanho. Então, galera, cadê? Então, eu peguei o código para vocês. Tem a implementação super zoada da Wikipedia, que foi, tipo, a grande preguiça. Eu olhei e falei, mano, isso é tão preguiça que eu vou pegar do Geeks for Geeks para mostrar para vocês, porque essa implementação da Wikipedia tá muito preguiçosa, velho. Meu Deus. Mas, assim, eu quero mostrar para vocês, só para vocês verem isso. Olha que bonito esse algoritmo. Nossa, ó, é um algoritmo bonito, assim, né, que, tipo, um bando de while true, né, essa maravilha. O que ele fez aqui, galera? Ó, eu tenho meu array, né, de números, meu vetor por ordenar, o tamanho dele. Eu chego e falo, olha, beleza, o meu i é n sobre 2, né, o meu índice que eu quero olhar aqui. Tem o pai, o filho, e esse t. Esse pai e filho já tava lá ou foi você que colocou? Não, já tava lá. É a Wikipédia BR que tem essas coisas, cara. A Wikipédia em inglês não coloca os códigos quase. Pai e filho T. Né? A gente olha T. O que é T? Né? Aquele código bonito, galera. Eu quero mostrar pra vocês sofrerem como a gente sofre depois de um tempo vendo o código dos outros. Tempo. Pode ser tempo, né? T é tempo. Ou template. Ou árvore. Quem sabe? While true. Né? Você já percebe que a pessoa está empolgada com o código quando ela manda um while true e para o código com um break. Né? Você já vê o cara ali tá empolgado mesmo em pensar na lógica. Aí você fala, beleza. Se o i maior que 0, tá bom, eu não terminei minha árvore, né? Eu tô fazendo um i que tá diminuindo por algum motivo. Beleza, ok. I menos menos, t é igual ao elemento de i, tá? Então eu sei que o t é o elemento de i de algum momento, por algum motivo. Agora, se o meu i for menor que 0,
eu subtraio o meu N, que é a minha metade, que é o meu tamanho, tá? Isso provavelmente então quer dizer que ele tá usando o topo da árvore, né? A gente provavelmente tá pegando que ele tá só os nossos pais. Vamos pensar, vamos tentar decifrar o que essa criatura fez, né? N menos menos, tá? Então eu tô tirando o tamanho, quer dizer que provavelmente eu já ordenei minha raiz atual, então eu tô diminuindo o tamanho da minha heap em si, porque tá ordenado, né? Se o N for menor ou igual a zero, ou seja, se eu já terminei de ordenar minhas coisas, eu retorno. Dou return, ó, dou return. Não sai do loop nem dou um return. E aí o T, o grande número mágico T, é o último item da minha fila. E aí eu falo que o último item da minha fila vira o primeiro. N é o tamanho do vetor. Isso, João. O N é o tamanho do vetor. O que ele está fazendo aqui, galera, né, tentando explicar um pouco o que ele está fazendo eu estou fazendo loop. Enquanto eu estiver verificando, digamos assim, a heap do atual que eu estou ordenando, né, esse I vai ser maior que zero, né? E aí eu vou subtraindo o I, que eu vou ordenando a minha árvore um a um. Quando ele não for maior que zero, quer dizer que eu terminei de ordenar aquela heap específica atual que eu tô, aquela parte da árvore. E eu sei, então, que a minha raiz é o meu maior valor. Eu vou trocar e colocar ela no fundo da minha árvore, né? Eu faço essa troca, né? E eu atualizo o meu T para ser esse valor agora que eu acabei de colocar, que era o meu último valor, né? Eu troco. Então, o meu valor que estava lá no fim da minha árvore, eu jogo para cima, que era para ser o meu menor. Lembra? Deixa eu pegar o videozinho. Aqui, 2 segundos. Não volta o slide, não. Mano, esse código tá horrível, galera. Eu queria mostrar só pra vocês verem sofrência. Depois eu mostro do Geeks for Geeks, tá bonito, tá? Mas o que ele fez é assim, ó. Nesse caso aqui, né? O que acontece? Ele vai pegar e vai... Cadê? Aqui. Eu tô nesse caso... Isso, obrigado. Nesse caso aqui é quando o I dele vai ser menor que zero e ele vai fazer o quê? Ele vai pegar esse cara, jogar no lugar desse cara e pegar esse cara e jogar no topo. É basicamente isso que ele tá fazendo. Tá fazendo um swap horrível aqui. É quase um swap. Só que assim, tá uma zona. O que ele tá fazendo é basicamente isso. Ó. Pega o cara que tava em último, que é o menor elemento até agora do meu vetor, joga ele no topo. Provavelmente se ter, tipo, o topo da minha árvore, alguma coisa assim. O nó raiz atual que ele tá vendo, alguma coisa assim. O nó pai. Não sei exatamente o que ele tá tentando fazer da vida, mas a gente tenta entender. E aí ele fala que agora o maior valor que eu tinha lá, né, o topo, a raiz da minha árvore vai pro fim do meu vetor atual. Pro fim atual do meu vetor. Lembra que ele tá atualizando o fim do vetor durante as coisas. Sim, mano, esse código não dá segue forte porque testou possibilidade com if. E aí o que acontece? Ele chega e fala assim, beleza, o índice atual que eu tô olhando agora vai ser o nó pai. Eu vou pegar o filho dele, 1, né? Enquanto o filho for menor que n, olha a gambiarra que o cara tá fazendo, né? Olhando os filhos do filho. Ele tá visitando a árvore dentro de um while, dentro do outro while, em vez de fazer uma função para isso, né? Assim, ele tá olhando e fala assim, enquanto o filho não chegar no fim da árvore, enquanto não terminar meu vetor, se o filho dele o filho mais um menor que n, né? Se o outro filho dele, que ele pegou o primeiro filho, né? Se o outro filho for menor também que o n, ou seja, se eu não passei do fim da árvore, tá bem, né? Heap sort iterativo, cara. É triste, cara. E o filho, o elemento do filho mais um, do outro filho dele for maior que o filho dele, eu falo, beleza, passa pro outro filho, porque eu quero achar o maior dos filhos. É isso que ele tá tentando fazer. Eu quero ver qual é o maior filho e vendo se o outro filho existe. Né? Isso daqui é para ver se o outro filho existe. Isso daqui é falando, o meu outro filho desse nó é maior, então eu quero o outro filho. Tá? Aí, achando o maior dos filhos, se o elemento atual do meu filho for maior que o elemento do T que eu estou usando, que é tipo o meu maior elemento até agora, possivelmente, eu falo, olha só, o elemento do meu pai agora vai ser igual ao filho dele, eu troco. E aí eu falo, olha, agora o pai vai ser o filho. Que eu vou ter que verificar de novo, agora que eu troquei, né? Os dois eu tenho que voltar em cima da minha árvore, né?
E eu falo, filho é igual pai vezes 2 mais 1, porque eu troquei o índice dos dois. Velho, olha que código bonito, gente, ó. Nossa, código inteligível. Nossa, com certeza. E aí, isso daí basicamente o que eu tô fazendo? Eu tô fazendo a troca, e eu tô falando, olha, beleza, agora o meu filho vai receber o valor, vai dar o valor dele pro pai, então meu nó pai agora vai ser filho, eu troco o índice dos dois. E aí eu chego e falo assim, beleza, agora o meu filho é o pai vezes 2 mais 1. Então ele pega o filho que era do pai dele, e eu continuo explorando a minha árvore, até eu terminar de explorar toda a minha árvore. Bonito esse código, né, galera? Eu só vou rodar para vocês verem que ele funciona. Eu vou dar make aqui, galera. Opa, eu troquei alguma coisa. Calma. Tá no meu quick sort aqui, era pra estar funcionando. O que eu troquei aqui, galera? Eu troquei alguma coisa que eu não deveria ter trocado. É values. Eu tô colocando value. 3. Beleza. Ó, galera, eu estou usando essa main aqui, que basicamente eu só declaro um vetor aqui, imprimo ele para vocês verem que ele existe, aí eu leio a minha entrada, aí se eu digitar 1 é o quicksort, se eu digitar 2 é aquela hipsort bonita que a gente tá vendo, e 3 é o do Geeks for Geeks, que eu vou mostrar daqui a pouco, tá bem mais bonitinha, e eu imprimo ele ordenado, tá? Só isso, sem magia negra, tudo sob controle. Então, eu vou dar make run. Se eu escolher um, galera, aquele... Deixa eu dar um printf barra n aqui no final. Printf barra n. Ele ordenou o vetor com quicksort. Aí eu vou dar make de novo só para aparecer o barra n. Eu vou apertar o 2. Por incrível que pareça, esse hipsort que a gente acabou de ver funciona, tá? Mas, cara, é o hipsort de Chernobyl, cara. Assim, que implementação bonita. Mas o Geeks for Geeks existe para salvar a gente e tem uma implementação de gente aqui, tá? E agora a gente vai ver como uma implementação um pouco mais decente, apesar que a pessoa, por exemplo, pega uma função pequena e coloca tudo na mesma linha, porque sim, sabe? Porque, pô, você tem que pagar por linha de código, né? A gente sabe disso, quando você compila um programa, se você passa de 2 linhas de código, você tem que começar a pagar 1 centavo por linha. Então, ó, o que a gente tem aqui no hipsort bonito? Né, no hipsort decente. Deixa eu voltar com o chat de vocês aqui. Calma aí. Porque minha tela zoou tudo. Então, ó. A gente tem aqui, funcionou o hipsort, olha só. Né, as coisas deram certo. Então, conta da aposentadoria, é verdade, galera. Ó, eu devia pedir menos anos de trabalho depois de ver uns códigos desse. O pior é quando a gente tem que corrigir uns códigos desse, galera. É complicado. Mas, ó, agora a gente tá vendo o hipsort bonito. Vamos lá. Primeiro, a gente tem uma struct, olha só, bonito, que tem o tamanho da heap, né, e o array dela. Então eu não preciso ficar passando o tamanho e o array. Legal, o cara sabe usar struct, muito bom, a gente já fica feliz de saber isso. Podia ter usado no typedef? Podia, mas a gente tá pedindo demais também, né? Aí a gente tem então o swap, uma função de swap, olha que legal, cara, uma função de swap, bonito, não precisa ficar reusando o swap toda vez, né, passa o ponteiro do A, troca aí o valor deles, ó, até otimizada, né, passando só o ponteiro, quando tem que trocar o valor em si e tal, bonito, só troca os valores. Aí a gente tem uma função que dá o heapify do maxheap, né, então transforma a minha estrutura de dados numa heap, né, então como se fosse uma árvore, sendo que o nó pai é sempre maior que os filhos. Legal, é isso que essa função faz. Então, assume que tudo embaixo da raiz que eu estou passando, né, o elemento do meu índice, já está hipificado. Então, geralmente eu passo ela, então, hipificando em uma ordem específica. Ele já está até avisando. Então, tá. Eu estou passando, então, minha heap, né, que é o meu vetor atual. Eu estou falando, olha... ordena ele baseado a partir deste nó aqui, né? Tudo para baixo dele, em teoria já está arrumado, beleza? Aí eu chego e falo, ó, beleza. Meu maior valor até agora, né? Que é a minha raiz. É o meu índice. Então eu falo, olha, o maior aqui. O filho da esquerda e o filho da direita, né? Então ele usa magia negra. Aqui não é legal, mas basicamente multiplica por 2. Né? 2 vezes o índice mais 1.
e aí ele fala 2 vezes o índice mais 2, como se fosse então, índice mais 1 e dá um shift de operador para a esquerda. Precisa disso, galera? Não precisa, né? Não precisa fazer isso, não precisa dessa magia negra, que é uma multiplicação perto de um operador de bit shift, né? Mas tudo bem, a gente deixa aí. Fala, diga. Isso daí é multiplicação ou é divisão? Ele tá multiplicando por 2, porque se você shifta um bit para cá, você multiplica ele por 2, né? Você shifta para a esquerda, você tá shiftando tudo ele como se você tivesse multiplicado por 2. Ah, nossa. Tá. Magia, assim, não tem necessidade nenhuma de fazer isso. Mas tudo bem, né? A gente simplesmente podia fazer. Isso. A gente precisa da magia negra do cara? Não precisa. Não precisa. Nem pode fazer isso. Que nem um ser humano normal. Não tem problema. Aí ele fala, olha, se o nó existe, então, se ele for menor que o size e ele é maior que o maior, né? Eu troco e falo, não, agora o meu maior é o meu filho da esquerda. Tem alguma coisa, aí a minha árvore ainda não está certa. Eu faço isso com o meu filho da direita também. Né? Então eu faço a mesma comparação para a direita e eu falo, beleza, se ele for maior que o meu maior atual, eu já atualizei no caso do filho da esquerda, a mesma lógica que o código de Chernobyl que a gente acabou de ver, só que tipo, né, de um jeito incompreensível, né, usando uma estrutura recursiva em coisas de árvore que deveriam ser recursivas, né? Por isso que é bom saber recursão. Faz sentido usar uma árvore recursão. Então, no caso, o meu maior, caso o filho da esquerda já era maior, ele já é maior que aquele cara, e eu vejo, então, se o da direita for maior ainda, é o cara da direita que devia estar lá em cima, né? Se eu mudei o valor do meu largest, ou seja, se ele não é mais o meu índice aqui, que eu tinha colocado inicialmente, né, que é a raiz atual, eu troco, então, o meu largest pelo que era o largest, ou seja, eu troco o meu nó raiz por qualquer um dos dois filhos que seja maior que ele, e eu chamo a função de novo, né, no meu atual largest, que era, por exemplo, o filho da direita ou o filho da esquerda. Então eu sei que eu vou ter que atualizar com aquele cara novo que eu acabei de trocar, que era para ser o meu maior, e eu troquei. Então eu tô fazendo aqui, ó, só para ilustrar melhor para vocês, galera. Aqui o que eu tô fazendo ó, eu tinha esse maxipify aqui, aliás, antes disso até, né, no primeiro caso. Eu tô pegando aqui, isso. Eu acabei de fazer o seguinte, eu olhei esse cara, eu falei, esse é o meu maior. Meu maior, por enquanto é o meu maior. Aí eu olhei e falei, não, na verdade esse filho aqui é maior. Né? E esse filho não é maior, então eu troco esse cara aqui. E aí agora eu falo, beleza, agora realmente minha raiz é maior. E eu chamo de novo a função de heap para esse cara aqui, né? Para esse nó aqui, para eu olhar os filhos dele e falar, agora eu vou ver de novo se são maior ou não. E aí eu faço isso até acabar minha árvore, né? É isso que a gente tá fazendo aqui. Beleza? Olha só, outro nível, né? A gente usar recursão, usar um código arrumadinho, outra coisa. Aí, eu tô pegando aqui, tem uma função que cria a minha heap, né? Inicializa a minha heap. Então, simplesmente eu aloco dinamicamente minha struct, né? Eu vou ter um ponteiro para ela, para ficar mais fácil de eu só acessar, não ter que copiar a struct toda vez, eu só passar referência, por isso que ele cria um ponteiro. Eu falo o tamanho dela que eu passei na função, e eu atribuo, então, o array que eu acabei de passar na função. Né? Então, eu passei um array, eu simplesmente vou lá e aloco o tamanho para minha structzinha e passo o array dentro dela. Né? E aí eu faço o heapify para a minha estrutura da minha árvore que eu acabei de alocar. Então, eu tenho um vetor, qualquer que seja o meu vetor, né? E eu vou transformar ele numa heap. Né? Originalmente, eu preciso que ele esteja numa heap. Né? Eu vou pegar, então, eu preciso chamar só para os nós raízes, né, no caso. Então eu pego e falo, olha, size menos 2 dividido por 2, né, para eu achar o meio, né, tipo, tiro 2 porque é o tamanho maior, e aí menos 1, menos 2, para ficar bem o meinho dela, não importa se seja para o ímpar. E aí, enquanto for maior que 0, né, eu vou subtraindo um por um, usando o maxipify, considerando cada um dos pais, porque eu sei que
pegando meu vetor, a metade da direita dele é só nó filho, a metade da esquerda dele é só nó pai. Por isso que eu faço isso, só pegando a metade dos pais, porque eu não preciso rodar o Max Simplify nos filhos, tá? É tipo só um truquezinho aí, porque eu sei que a galera da direita pra lá é filho. Eu não ordeno filho, eu só ordeno a partir do pai. Eu não preciso chamar pros filhos, né? E aí, o heap sort em si, o que eu faço, né? Construo a heap, e aí, enquanto... olha, tá até documentado o código, é bonito, né, galera? É outro nível, é outro nível. Enquanto, né, o tamanho da minha heap for maior que 1, ou seja, eu ainda tenho coisas para ordenar na minha heap, lembra aquela magia que ele vai tirando o tamanho da heap e jogando o número ordenado no fim, né? O que eu faço, ó? A minha heap que eu inicializei, eu já sei que ele está com o maior número na raiz. Eu acabei de dar o heap para tudo. Então, o que eu faço? Eu pego o primeiro elemento e troco com o meu último elemento, size menos 1, porque o size é o valor atual e não o último índice, né? E eu reduzo um do tamanho, né? Eu falo assim, opa, ó, reduz o tamanhozinho aí, tá de boa, né? E aí eu chamo, então, a Maximify de novo pro raiz, porque foi quem eu troquei. Então eu chamo pro raiz e aí ele vai chamando, só se trocar, né? Eu não preciso mais chamar para todo nó, porque eu já sei que a árvore inteira tá ordenada, tirando a raiz que eu acabei de colocar, e a raiz vai se movendo para baixo, né, conforme eu for achando os valores maiores, mas eu só mexo nos galhos da minha árvore, né, que eu precisei mexer, os outros eu sei que estão ordenados, né, então, bonito, né, bonito, olha só, a heap é legal, e depois eu só printo no final o arrayzinho, aliás, deixa eu... Ele não tá imprimindo aqui, né, não, porque eu tô chamando lá fora, beleza. Então, galera, só para mostrar para vocês que funciona, só da make de novo, make run passando 3, Adjan! Ele ordenou, né? Agora, fez sentido para vocês, galera? Esse código fez sentido? Vocês estão de boa? Querem tirar alguma dúvida da heap? Tipo, ela não tem muito segredo. Diga, Gabriel. Não, aquele outro código eu não tava entendendo de verdade, cara. Não, cara, é código de Chernobyl, cara. Você quer fazer estrutura de árvore com while pra quê? Sem comentário, variável T. Eu gosto de pegar esses códigos pra mostrar pra vocês, galera. Pra vocês verem o como fazer código gambiarrado é ruim, velho. Se vocês um dia fizerem um código desses e voltar pra ler depois, vocês não vão entender o código. E o pior é que tem gente que faz programa assim, cara. Eu olho pra pessoa e falo, cara, não, põe nome intuitivo. E o cara, depois eu ponho. Você não vai por depois. Não vai. Não. É foda, cara. É foda. Né? Funciona, tá bom, o importante é funcionar exato, galera. A pessoa nunca fez um código de mais de 100 linhas pra falar um negócio desses, cara. Nunca fez. Primeira vez que você faz um código de 150, 200 linhas, você olha e fala, mano, o que eu acabei de fazer? Por que eu não nomeei essa variável do jeito que devia? Por que eu não joguei numa função? É triste, cara, é triste, né? Tem a variável de velocidade. Por mim, é tempo, sei lá, cara. O tempo de execução da árvore. Só pode. Não, é triste, cara, é triste. Isso tá na Wikipedia, o cara teve a coragem de botar um código desse na Wikipedia, cara. Isso que é o pior, velho. Tipo, cara, não, por favor. Por favor. Mas, e aí, galera, olha só que legal. Se a gente quisesse, por exemplo, criar uma heap de 3 vias, não é muito difícil, né? A gente só precisa pensar numa árvore ternária, né? Tipo, a gente organizaria a ternária e tal. Assim, obviamente, é um pouco mais difícil que isso, porque a parte da ordenação da árvore demora um pouco mais, mas a gente partiria do princípio, basicamente, que para acessar os filhos seria isso daqui, né? Eu vou só gambiarrar um pouco aqui, para não ter que mudar muita coisa. Pode ficar bonito, galera. Eu pus 2T ali, eu sei, eu vi. Calma. Como diria o Melo, regra dos 20 milissegundos. Para processar o que está acontecendo. Isso. E se eu não me engano, isso daqui eu conseguiria visitar, então, os 3 filhos, né? E aí a única coisa que eu teria que fazer é uma outra verificação aqui, por exemplo, que eu... né? E aí, sei lá, eu vou chamar isso aqui de middle. Aqui, então esse aqui seria o middle, esse aqui seria o middle. E aí, se eu mudei o nó, eu chamo isso de novo para ele mesmo. Eu crio a heap aqui, etc. Em vez de
menos 2 sobre 2 eu tenho que dividir por 3, o menos 2 se mantém, eu não lembro. Eu preciso testar depois esse menos 2, fazer as contas de cabeça. E aí, basicamente, o resto fica igual. Provavelmente. Eu acho que só tem que somar 1, somar 2, somar 3, né? É somar 1, Não. 2, 3? É verdade, tem que somar 1, 2, 3, perdão. Eu tive um lapso mental agora. É que eu tava fazendo a conta pensando em um na minha cabeça. Mas assim, em teoria isso basicamente vira uma RIP de 3 vias, né? Tipo, a RIP em si, eu não estou falando que o RIP sort vai funcionar só com isso. Precisa testar. Acho que precisa de mais algumas coisinhas, mas basicamente isso já ajuda bastante o RIP sort a funcionar. Mas assim, galera, o bom da RIP é que se você tiver árvores que sempre tem o mesmo tanto de filhos, estáveis e tal, ela funciona para mais de um, e aí você consegue fazer RIPs maiores. Obviamente, isso não necessariamente reflete no RIP sort melhor. Porém, eu vou pegar aqui rapidinho, né? Então, a gente tem variações da RIP aqui, né? Da construção da RIP. Então, tem a galera que fala, que muda como é criada a RIP, né? Então, shift down, shift up, para você mudar a ordenação, né? De tipo max RIP, min RIP, RIP que começa de baixo, RIP que começa de cima. Tem algumas variações, né? Tem a ternária, o nome oficial dela é a RIP sort ternária, né? Então usa uma RIP ternária em vez da binária, né? Então tem 3 filhos, é mais difícil de programar, mas faz um número constante menos de swap e comparação, né? Então precisa de 3 comparações e uma swap, enquanto a outra precisa de 2 comparações e um swap. 2 níveis numa ternária cobre 3 elevado ao quadrado elementos, né? Fazendo mais trabalho com o mesmo número de comparações em 3 níveis de uma RIP, que só cobre 8 elementos, né? Não vale a pena fazer uma RIP ternária em uma RIP, em vez de uma RIP binária, basicamente, tá, galera? Essa é a grande tristeza da vida. Mas tem algumas outras coisas, né? Smooth sort, algumas outras variações aqui. Se vocês quiserem depois, vocês dão uma lida e tal. Mas eu não vou falar muito disso. Mas assim, a RIP sort é bem legal, porque ela é bem estável e bem rapidinha. E relativamente simples de implementar depois que você pega a sacada de tipo, o negócio da transformação da RIP, pá, né? Dela só tem isso, tipo, ela é sempre N log N, né? No pior caso, o melhor caso consegue ser O de N, se for tudo igual, no caso, mas é ON log de N, basicamente sempre. E beleza. RIP sort, ok. Tudo tranquilo com vocês, galera? Tá de boa? Sim, suave. Beleza. Então acho que é principalmente isso das coisas de comparação, né, que vocês viram com Moacir e tal, que são algoritmos bem usados, bem importantes. Eu só vou falar rapidinho para vocês aqui, como curiosidade, do Team Sort, porque ele é considerado... Existem, claro, divergências, mas o melhor algoritmo de ordenação ever. Assim, tipo, mais usado na prática e tal. Ele é basicamente um híbrido, que eu tinha comentado com vocês, do Merge Sort com Insertion Sort, né? Pra vocês verem, né, o critério dele, ó. O pior caso é N log de N, o melhor caso é de N e a média é N log de N, né? Inclusive, ele virou o standard de sorting do Python, desde a versão 2.3. No Java, no Android, Swift, Octave, lá, todo mundo usa o Team Sort, hoje em dia. Assim, faz um tempo, né? Foi o Tim Peters que criou, por isso que é Team Sort, tá? Não tem, sei lá, a ver com latão, acho que é a tradução de Team, alguma coisa assim, aquele metal lá. A gente vai aprender ele. Geralmente o pessoal não passa, por isso que eu tô passando mais de curiosidade. Mas assim, ele não é difícil, vocês vão perceber aqui que ele é literalmente uma mistura com o if dos dois algoritmos. Eu tô passando bem de curiosidade, porque tipo, a galera usa bastante, eu usei no meu doutorado, tipo, ano passado eu implementei ele, e é bem de boa. O que acontece, né? Vamos lá. Basicamente, o Tim pegou e fez também todos aqueles testes estatísticos e tal, né? Tipo, meu Deus, o que eu vou fazer, né? Tipo, qual é a melhor ideia do algoritmo, tá rodando ou não. Tem algumas referências de como fazer tal, mas basicamente, o Team Sort é o seguinte, eu pego e faço o meu merge sort até a minha partição ter um número específico, um tamanho específico de partição, né? E aí, depois disso, ele pega e usa o insertion sort.
A explicação da Wikipedia tá horrível, tá? Então por isso que eu vou procurar o do Geeks for Geeks, geralmente que é mais legal. Aqui. Né? Isso daqui, ele faz insertion sort, merge sort, né? Então, ele vai fazer o que, basicamente? No caso, ele considera caramba, cada bloco tendo 32, pelo menos, né? Ele faz a sorte de cada uma dos blocos, né? E depois de dar a ordenação de cada bloco, ele dá o merge, né? Na parte de divisão e conquista. Então, basicamente, o algoritmo é o seguinte, galera, ó. Eu queria muito que tivesse uns videozinhos bonitos do Team Sort, mas nunca tem. Eu não sei por que a galera não dá mais amor ao Team Sort. Ele é tão legal. Tipo, ele divide em blocos de 32, faz o insertion e aí depois faz o merge, é isso? Eu vou... eu não tem nenhum videozinho legal, droga. Mas eu vou mostrar pra vocês aqui, eu acho que vai dar pra entender, pegando o gifzinho do padrão, ó. O que ele faz aqui com o merge sort? Ele vai pegar, fazer o merge, né? E aí depois ele faz o merge sort, digamos assim, num bloco, e ele faz a inserção. Então, tipo, ele pega cada partição, quando ela fica pequena o suficiente para o merge sort não valer a pena, ele usa o insertion. Esse tá cortado. O vídeo inteiro. Pronto. Olha só, que maravilha. Bom, agora fica mais fácil de eu mostrar para vocês. Então, o que acontece? Eu tenho meu vetor, ele vai pegar os blocos de 32 e ordena com insertion sort. Aí, depois que ele ordenou esses blocos, né, ele vai pegar e vai mergeando eles. O problema é que esse vídeo tá rápido demais. Mas aqui, ele ordenou uma partição, aí ele vai para a próxima. Ele vai ordenar essa outra partição. Aí fica difícil sem saber o tanto que tamanho tá usando a partição. Mas acho que ele vai parar por aqui. Isso ainda tá no insertion. Ele tá fazendo insertion. Aí, ó, agora ele faz o merge entre essas duas partições, ó. Ele mergiu as duas. Aí ele vai de novo, faz o insertion na partição menor. Ele vai fazer o insertion nessa outra partição menor. E ele vai mergear as duas, né? Ele vale principalmente para dado muito, muito grande, porque aí você vai fazer cada partição menor. O som desse é engraçado? Pô, realmente. Mas eu tenho que compartilhar abas. Eu vou ter que parar de transmitir para compartilhar com vocês e ter com muita aba aberta para achar ela certa. Aí ele fica bonitinho, né? A ideia dele é basicamente essa. Tipo, você aplica o... Eu vou mostrar aqui com código, que esse código não é tão ruim assim de ver. Eu vou jogar no Atom só para eu poder dar zoom sem ter todos esses anúncios em volta. Mas... Cadê? Eu mando para vocês depois funcionando. E basicamente funciona assim, galera. Ó. Sabendo como os outros funcionam parte a parte, é bem de boa de entender ele. Eu vou ter o insertion sort. Eu tenho run aqui, que é o tamanho de cada parte minha. Eu tenho insertion sort aqui normal, galera. O insertion sort que vocês aprenderam. Né? Então, eu vou percorrendo. Cada vez que eu achar um cara que for maior, eu troco. Né? Eu vou trocando ele pro cara da frente e tal. Toda vez que eu for salvar. Começando do cara da esquerda indo pra direita. Né? Que é o size da run. Né? Que é o que ele fala, ó. O insertion sort rola só para quando tiver pequeno. O merge, eu executo com o merge sort normal, né? Eu vou pegar, quebrar pela metade, e definir quem é metade da direita e quem é metade da esquerda. Aqui, né? Enquanto eu não tiver na metade, eu defino quem é metade da direita e da esquerda. Vou pegar, comparar, né? E mergear eles, certo? E aí, todo mundo que da esquerda que tiver sobrando, eu copio porque eu já sei que está ordenado. Todo mundo que tiver na direita, eu copio porque eu já sei que está ordenado, né? É a parte básica do merge, que é do tipo, olha, eu tenho o array quebrado direita e esquerda, eu vou aumentar, o meu left vai receber toda a parte esquerda do meu array, o meu right recebe a parte direita do meu array, aí eu vou trocando entre eles, tal. Meu merge, né, do merge sort padrão, né? Eu divido em duas partes e mergeio elas ordenado. O segredo tá aqui, basicamente, que não é muita coisa. Eu pego meu team sort. Deixa eu... Não. Droga. Não. Eu não vou conseguir datar certinho. Então, eu vou pegar aqui ele, ó. Meu insertion sort. Eu vou falar o seguinte, olha. Meu i
até n varia de blocos de run. Eu vou executar o meu insertion sort no meu array, partindo do i, que começa no 0, depois ele vai para o valor de run, 32, por exemplo, 64, 96, 128, etc. Até, né, o tamanho do meu mínimo entre o máximo do vetor e o meu próximo bloco. Obviamente, quando eu chegar no fim do vetor, eu não passo dele, então não pode ser 32. Eu vou executar tamanho do vetor sobre bloco insertion sorts. E aí depois, né, começando o meu tamanho, né, do meu tamanho do meu bloco, até o meu tamanho ser menor do que o meu vetor completo, eu vou sempre dobrando o tamanho atual do meu bloco para eu dar merge, então, das minhas partições. Então, deixa eu só arrumar todos esses for quebrados. Ah, coisa feia. Aqui também. Volta. Eu só arrumar o código que eu não preciso ficar parando para arrumar essas atrocidades. Pronto. Então, o que eu vou fazer? Ele até está comentando o código, né? Eu dou a ordenação individual para cada um. Eu falo assim, ó, vou começar a mergear, então, do tamanho 32, né? Eu começo aquele meu merge baseado. Aí eu dou um merge, meus blocos de 64 por 64, blocos de 128 por 128. Então, como o meu merge, eu sempre vou juntando os blocos, né? Tipo, eles vão ficando cada vez maiores, obviamente, vai sempre dobrando de tamanho, porque é uma árvore binária, né? Então, eu vou sempre juntando os meus blocos, eles vão ficando sempre com o dobro do tamanho. Por isso que eu multiplico por 2. Então, o que eu faço, ó? Eu começo sempre o ponto da esquerda no meu subarray, eu vou dar um merge nele, né? Então, do array de até o left mais size menos 1, e o array de left mais size, left vezes mais 2 vezes size menos 1. E a cada merge, né, a gente multiplica 2 vezes o tamanho, porque ele tem que dobrar toda vez. Então, o que eu estou fazendo aqui é o seguinte, começando da minha esquerda, que vale 0, até o meu tamanho do meu vetor, né, o meu tamanho máximo do meu vetor, o left vai sempre dobrar de tamanho, né, ele sempre vai receber o dobro do tamanho e aumentar, incrementar dele mesmo. O que eu vou fazer? O meio, left mais size menos 1, né, o size agora vai ser o meu end, meu limitante do meu vetor, e a minha direita é o mínimo, né, do tamanho do próximo bloco ou do meu vetor no fim mesmo das coisas. E eu dou um merge, né? Esse é o truque do team sort. Né? O truque dele é assim, eu tenho o insertion sort pronto, eu tenho o merge sort pronto, eu simplesmente primeiro executo o insertion sort em todas as partes pequenas, né? E aí depois eu junto todas as partes que eu ordenei em merges de blocos, né, do tamanho de run por vez. Né? O meu tamanho sempre vai aumentando até eu completar um vetor. E eu imprimo no final. É isso que ele faz aqui. E aí ele pega, por exemplo, esse vetor todo bagunçado, ele ordena tal, e fala, ó, funciona tal. Eu vou fazer uma gambiarra só para rodar aqui. Eu vou mudar isso aqui para ser insort.c. Só para rodar aqui para vocês rapidinho. Depois eu arrumo tudo. Ei. Como assim? Tem uma main aqui. Ué? Ah, não salvei. Ah, detalhe. Bate. Uma. Por que tá usando isso? Onde que tá usando isso? Deve ter C++ isso daí, né? Na verdade era pra ser C, mas eu não sei onde ele está usando. Ele tá falando que é C++, mas onde ele tá usando alguma coisa que precise de C++? Eu acabei de ver o código com vocês e eu não vi nenhum lugar que isso daqui precisava ser usado. Ah, o min. Ele não fez um min. Ah, droga. Tudo isso por causa do min. E tem um print array também. Ah, não, print array é a função que ele tá usando. Cara, tudo isso por causa do min, cara. Nossa. Deixa eu ver, a math tem um min, não tem? Só pra eu rodar com vocês. Vai, tenta aí, ver se, ver se vai.
They aren't, que bom. Sério que a Math.h não tem o mínimo? Eu não lembrava disso. Pô, galera. Math.h também é triste, né? Não é só você fazer um se for maior, retorno. Sim, provavelmente. Eu estava só com preguiça. Mas vamos lá, a gente implementa o nosso min rapidinho aqui. Int, min. Eu tenho que passar os elementos, né? Int value 1, int value 2, if value 1 menor que value 2, return value 1, return value 2. Pronto. Eu venci a preguiça, obrigado. Deixa eu só incluir o stdio.h, senão ele não vai rodar. E isso daqui é hashtag define 32. Tira o ponto e vírgula ali. Ah, é, verdade. Toda vez eu coloco o 32 define. Deixa eu ver. Yep. Ah! Olha só. Eu dei aquele array todo bagunçado e aí ele ordenou. Então ele funciona, galera. Ele funciona. Ele existe, tá? Deu pra pegar a ideia do Team Sort, assim. Eu sei que eu passei ele bem rapidão, assim, porque, como vocês viram, não tem muita coisa visual dele. É um saco isso. Mas, assim, ele é literalmente, você faz o insertion para as coisas base e junta elas depois com o merge. Beleza, galera? Assim, vocês provavelmente não vão ver na teoria, ninguém vai pedir pra vocês implementarem e tal, mas eu acho que é legal conhecer ele, porque ele é considerado mais rápido, assim, dos algoritmos de ordenação. É claro que, assim, existe discussão, né, existe debate e tal, mas para o caso médio, em teoria, ele funciona muito bem, se você escolher um bom valor de run. E aí a galera geralmente fala que o run é 32,64 legal, né? Então, como é que fala? O merge é mais eficiente quando o número de runs é igual ou bem perto de potência de 2, né? E quando é um pouquinho maior que uma potência de 2, ele é muito ruim. Então, por causa da árvore, né? Que ela vai estar balanceada e tal. Tem toda aquela ideia que a gente falou, lembra? Do balanceamento de árvore, que ela fica pior se um dos lados é maior, etc. Então a gente sempre quer potência de 2 para as árvores do merge serem rápidas de balancear. Então por isso que ele fala, tipo, 32, 64 e tal. E aí você geralmente faz assim, né? Tipo, min run e tal. Que, tipo, se ela tiver menor que esse tamanho, eu faço um insertion sort de uma vez, porque não vale a pena fazer, né? Então, no melhor caso, né? Já tá feito, ele faz em tempo linear. Falam que ele é melhor que o Quicksort, porque ele precisa de, tipo, precisa de menos memória, etc, tal, e em teoria, ele roda mais rápido para os casos da vida real, etc, tal. Aí existe debate sobre isso. Mas, assim, em teoria, como Python usa, Java usa tal, ele provavelmente realmente é melhor na vida real, porque a galera trocou o Quicksort por ele nos últimos anos, né? 10 anos, 15 anos, mas, né? E é isso, eu acho, galera, que eu tinha para falar para vocês hoje. Diga, Gabriel. Só tenho, tipo, uma dúvida. Você pode Diga. voltar lá no vídeo? Claro. Esse aqui? Você volta, tipo... Ele faz o insertion. Isso. Ele vai fazer um insert aqui. Faz 2 insertions. E aí depois ele faz o merge. Isso. Não é? Isso. Aqui ele tá fazendo isso. Aí, tipo, ele chama o merge, tipo, pra tudo. Ele chama pra essa metade só, digamos assim, ele faz. O algoritmo que a gente viu, ele primeiro faz o insertion de tudo e depois chama o merge de tudo. É uma variação. Tipo, o que eu quis dizer é, tipo, ele chama o merge dos dois blocos. Dos dois blocos. Isso. Ele não pode, por exemplo, já fazer aquele passo de troca, tipo, o passo do merge de troca direta. Não, né? Qual passo de troca direta que era? Tipo, você desce no merge até um elemento, aí depois você vai subindo. Sim. Por exemplo, aí é como se você tivesse, tipo, dois separados, já, tipo, o primeiro de um, qual que é o menor do primeiro dos dois? E aí
E aí eu coloco no começo, mas eu não posso fazer isso ainda, né? Eu tenho que ainda verificar, eu ainda tenho que, tipo, fazer uma... Eu ainda tenho que descer tudo no merge, né? Você vai ter que acabar descendo porque você não tem garantia. É que assim, cada vez que você rodar o merge, você vai estar mudando provavelmente os valores menores de todos, né? Então, você não tem garantia ainda que, tipo, essa parte tá realmente ordenada, né? É que, tipo, eu não tenho certeza se, tipo, por exemplo, o menor do primeiro, por Uhum. exemplo, tipo, é menor do que o... O segundo, você tá querendo dizer? Ah, eu não sei. Eu acho que não. Eu acho que não tem como ter essa garantia. Eu não tenho certeza pra te falar, não, realmente. Tipo, não tem como garantir ou não, mas eu acho que não tem por causa do insertion separado por cada bloquinho e tal. É porque, tipo, os Mas, dois, os dois já estão ordenados, né? Cada sim, bloco. Aí cada não bloco sei. tá. Aí eu tava pensando, então não precisaria, tipo, fazer o merge inteiro. Eu acho que só precisaria de fazer a verificação do começo de um e do começo do outro. Qual for menor, você coloca no começo, assim. Sim. Se eu não me engano, é mais ou menos o que ele faz, que ele não faz a parte total do. Todo merge aqui, né? Ele vai simplesmente comparando e, tipo, mergeando as duas partes, né? Então, tipo, se ele pega os dois menores, né, aqui, ó, tipo, ele começa os menores e vê, ó, quem que é menor? Da esquerda ou da direita? Da esquerda, então joga no array. Qual é o menor? Da esquerda ou Ah, da direita? Joga no array. Ele faz isso, né? entendi. É porque, tipo, eu achei que o que ele tava fazendo era todo o processo de, tipo, você. Ah, não, de quebrar e reordenar, você tá falando? É, Ah, não, é. é só a parte do merge mesmo. Tipo, ele só pega o merge. Tipo, ele não Ah, tá. reordena, ele só pega, tipo, é quando você estivesse voltando mesmo, né? É como se você pegasse o merge sort e falasse, ó, em vez de você ordenar descendo tudo, você pega as coisas que estão ordenadas e vai juntando para cima. É mais ou menos isso que ele faz, sabe? Tipo, então ele pega a parte do princípio que, tipo, você já tá com ele ordenado, ele só salva, só quebra, só que ele não ordena as quebras, ele quebra e passa jogando os menores sempre para a esquerda do arrayzão, né? E quando ele termina tudo, ele copia tudo que tá sobrando de qualquer um dos dois que sobrou, né? É só a parte do... Assim, ele Ele não usa a desce... recursiva, ele não É usa a isso, ele parte. não usa a recursiva dentro dele mesmo, ele só mergeia, digamos assim. Ah, pode crer. Beleza? Tipo é o que você Beleza. falou mesmo. Ele considera que tá ordenado e mergeia. Isso. Agora eu entendi o que você tá perguntando. Aham, sim. É isso que ele faz só, entendeu? Por isso que ele vale a pena, digamos assim. Porque ele. É como se ele pegasse aquele problema, lembra que a gente discutiu que o merge tem o problema de quando os números não são múltiplos de uma árvore binária bonita, ele não é balanceado, etc. Tipo, eu não sei se vocês lembram na aula que a gente discutiu de balanceamento. Eu talvez até esteja com o slide. Cadê? Não, calma. Aqui. Não. Ah, sim, eu tô. Olha só, que coisa. Eu acho até que a gente tinha discutido, né, da considerada do pior caso, que ela podia ser um pouco pior que o do melhor caso por causa dele não ser a árvore certinha, né? Então, tipo, ele tinha um pouco mais de atraso, porque, tipo, ele começava a criar umas árvores assim, então era um pouco menos útil do que você ter a árvore perfeitamente balanceada, né? Então, com isso a gente garante que, tipo, você vai fazer merge sort em árvores bonitinhas. Então, um pouquinho mais rápido, né? Tipo, é coisa bem besta de velocidade mais rápido, mas é um pouco mais rápido do que você fazer um merge sort em algo totalmente quebrado. Você acaba fazendo um merge no final que provavelmente vai estar quebrado, né? E aí, por isso, aí ele mergeia as duas partes grandes só jogando, né, o que estava ordenado das duas em ordem, né? E não precisa fazer uma ordenação nova nem nada. Tranquilo, galera. Beleza? Todos de boa? Tranquilo. Acho que é isso por hoje, galera. Eu vou passar uma atividade, obviamente, tipo, considerando o hip sort, quick sort. Talvez eu jogue o team sort pela diversão, mas assim, eu não vou fazer. A atividade não é pra ser grande, tá? Vai ser meio naquelas linhas daquela outra atividade de ordenação que eu tinha passado pra vocês. Então, tipo, já é pra ter o template bonitinho e tal. Só pra vocês rodarem o tempo, calcular e, tipo, ver se tá tudo certo. Provavelmente eu vou jogar alguma coisa tipo Struct, tipo, sei lá, pegar Struct de Pokémon que a gente tem e ordenar por ataque, ordenar por HP, só pra ficar diferente, tipo, vocês treinarem a usar Struct de coordenação, que é bem importante. Tipo, a gente acaba fazendo ordenação na vida real com Struct mesmo e tal. Ordenação para avião, uma boa, pegar o sensor dos aviões, né, a gente ordenar, uma boa também, usar o Bogosort.
Mas assim, vai ser nessas linhas. Eu não passei ainda, porque como vocês estão com Pokémon e tal, tipo, eu vou dar um tempinho pra vocês pra passar outra e tal. Mas assim, até semana que vem, em algum momento dessas, eu devo soltar. Como eu falei, eu não vou fazer nada muito grande, tipo, só ordena lá e tal, ver se tá tudo funcionando. Diga. Acho que seria mais legal do que, tipo, só usa o Hipsort ou só usa o. Sim. Eu acho que seria mais legal, tipo, você fazer um do Team Sort, que é mais. É diferente um pouquinho mais e Sim. mais da hora também. Justo, justo. Tipo, o que eu tava pensando fazer é pegar pra vocês implementarem os três e fazer a comparaçãozinha e tal, como de sempre, só pra vocês treinarem, verem, tipo, não, ó, realmente faz sentido, tipo, tá, a comparação do um é melhor que o outro e tal, ele tá ordenando e tal. O esquema de sempre, sabe? Tipo, pega, passa o extract do Pokémon pra vocês, alguma coisa assim, já passa os dados tudo e fala, ó, galera, só ordena isso daqui, tá? E aí vocês ordenam com esses arquivos aqui, calcula o tempo e manda o relatório umas imagenzinhas aí, sabe? Tipo, sem muita dor de cabeça. E aí eu dou, tipo, 2 semanas pra vocês fazerem, 3 semanas e tal. Porque eu sei que vocês estão atolados de coisa também, não vou ficar passando atividade muito grande, tipo, toda semana pedindo coisa nova e tal, porque vai ficar pesado pra vocês. Mas eu pretendo fazer uma dessas, pretendo fazer um negócio de árvore com vocês. Semana que vem eu acho que eu vou dar árvore em vez de compressão, porque vocês estão usando bastante coisa de árvore e tal. E aí, depois eu posso fazer compressão, tá? Mas assim, eu não quero pedir atividade sobre coisa de tipo compressão, de NP e tal. Eu quero só passar o conceito pra vocês, enquanto isso eu dou mais tempo pra vocês fazerem suas outras atividades. Então, que eu provavelmente. E aí, depois no final, obviamente, eu vou falar de hash, né? Que é o que tá faltando da parte de CC2 também, que eu vou deixar para quando o Moacir chegar. E aí eu falo de hash, aí provavelmente eu faço uma atividade bem simples de hash com vocês, né? Isso é um bom ponto, né? O relatório faz parte da nota. O relatório é importante exatamente para vocês verem, tipo, a diferença dos algoritmos e tal. Por isso que a gente pede o relatório, que é legal para vocês fazerem esse estudo mesmo para realmente, tipo, botar a mão na massa, não ser só, implementa isso daí e não usa para nada e tal, né? É um pequeno detalhe, né? Mas é isso, galera. Provavelmente vou passar mais, no máximo, 3 atividades para vocês até o fim do semestre, nesse último mês, assim, no máximo 3 atividades. Eu não quero passá-las muito complicadas nem nada. Eu quero passá-las relativamente simples, pra vocês não terem muito dor de cabeça, tá? E aí, tipo, as que durarem mais de uma semana, vale peso 2, etc, pra vocês ficarem com uma nota legal. E eu acho que é isso, pessoal. Alguma dúvida, alguma coisa? Tudo tranquilo? Belezinha? Certo? Então, acho que é isso, pessoal, por essa De semana. boa. Eu mando os códigos para vocês, tal, bonitinho. Vou mandar do Team Sorte junto. Vou dar uma arrumadinha só para ficar mais bonitinho de algumas coisas. Eu vou deixar o de Chernobyl. Vou deixar o de Chernobyl lá para vocês darem aquela olhada e ficarem felizes como vocês programam bem. É sempre bom. Se o cara teve autoestima de botar aquele código na Wikipedia, galera, vocês estão muito bem. Pô, vocês têm que dar valor, né? Pro código de vocês. Então é isso, galera. Bom final de semana. Boa sorte. Método de motivação e sorte interativa, exato. É foda, cara. Bem, vou parar de gravar aqui então, galera. Valeu pela presença. Até. Valeu, Léo.